Capítulo 50. Tic-tac. Ivan estava pensando em arrancar aquele relógio da parede e esmagá-lo no chão. Sentou-se na cadeira atrás da mesa de Daimon, com os pés apoiados na madeira dura e as mãos entrelaçadas atrás da cabeça. Daimon dormia na cadeira de couro do outro lado da sala, perto da estante, com o peito subindo e descendo lentamente e as mãos cruzadas sobre o peito. Ao olhar para Daimon, era difícil para Ivan não enxergar a criança que ajudara a criar. E com isso, a culpa correu por suas veias. Daimon não estava preparado para aquilo. Ele não estava preparado. As ações de Ivan levaram à queda de Beldoar. Foi por causa dele que Arthur foi morto, e o peso da coroa agora pesava sobre os ombros de Daimon. Foi a fraqueza de Ivan que causou isso. Ele permitiu que o desvanecido se aproveitasse da morte de Chris e Aliana, para usá-lo. Enfiando a mão no bolso da calça, Ivan tirou o fino frasco de metal que estava quase vazio. Desatarrachou a tampa com a facilidade que a repetição lhe trazia e, em seguida, esvaziou o que restava do conteúdo ardente do frasco, sentindo a bebida queimar-lhe a garganta. Balançando a cabeça, tirou os pés de cima da mesa, soltando um suspiro ao fazê-lo. A pequena mesa ao lado da escrivaninha de Daimon abrigava um frasco de cristal de uísque Drifayene, 2 copos de cristal e uma pequena lanterna que continha um pouco daquela flor azul luminescente, a proteção de Eraia. Ivan estendeu a mão até a pequena mesa, pegou um dos copos e, ao mesmo tempo, envolveu o gargalo do frasco com seus dedos grossos. Colocando ambos na mesa à sua frente, ele destampou a tampa, deixando os aromas característicos saírem do gargalo do frasco. O uísque Drifayene, ele o reconheceria em qualquer lugar. Enquanto Ivan servia um copo generoso de uísque, seus olhos mais uma vez pousaram em Daimon. Eu quero garantir que você honre a memória dele, Ivan murmurou para si mesmo, inclinando o copo contra os lábios e suspirando de satisfação com o sabor suave do uísque. Virando-se para a janela, Ivan olhou para as ruas do coração de Duradur. Ele odiava estar ali embaixo, no meio da montanha, onde o sol nunca nascia nem se punha, onde a luz da lua nunca brilhava sobre os telhados. A luz verde-azulada da ala de Eraia sempre banhava Duradur, fazendo com que a cidade parecesse nada mais que um sonho perpétuo. Ou, para ele, algo mais próximo de um pesadelo. Ivan fechou os olhos, cambaleando levemente. Agora, sem ver nada além de escuridão, pintou uma imagem de Beldoar em sua mente. A luz quente do sol pairava sobre a cidade, refletindo nos telhados, cintilando na superfície do lago Afsfjord. Em sua mente, ele estava no topo das muralhas do círculo interno, com os cotovelos apoiados nas ameias, a brisa fresca soprando sobre sua cabeça. Era lá que ele ansiava por estar, não em alguma caverna sob centenas de metros de rocha, observando seu povo definhar e morrer. Um baque leve veio do lado de fora da porta. Ivan abriu os olhos de repente. Sentia as batidas lentas e metódicas do coração contra as costelas. Aguçou os ouvidos novamente, mas não ouviu nada. Nem mesmo um sussurro. Um arrepio percorreu a espinha de Ivan, aquela sensação familiar de que algo não estava certo. Linus! Almin! 8 membros da Guarda Real estavam posicionados em pares, entre a porta do escritório de Daimon e a entrada principal da rua. Linus e Almin eram os 2 que deveriam estar parados em frente à porta do escritório, mas nenhum deles respondeu. Ivan olhou para sua espada, que repousava ao lado da cadeira de couro onde Daimon estava sentado. Ele a havia deixado lá quando conversava com Daimon mais cedo naquela noite. Ivan deu um passo em direção à porta. Linus, almirante! A porta se abriu, atingindo Ivan no nariz e enviando uma pontada de dor através de sua cabeça. Ele cambaleou para trás, levando uma das mãos ao nariz, mais uma vez quebrado. Com os olhos turvos de sangue, ele distinguiu 2 formas se rompendo na sala, ambas se movendo em sua direção. Homens em mantos negros, capuzes sobre a cabeça, o brilho do aço em suas mãos. Assassinos! A sonolência induzida pelo uísque de Ivan mudou um pouco, trazendo alguma clareza. Ele se apoiou no pé de trás e balançou o braço no ar, quebrando o copo de cristal na bochecha do assassino mais próximo. O homem cambaleou para trás, uivando enquanto o copo se estilhaçava, cortando sua pele. Infelizmente, os cacos de cristal foram igualmente gentis com a mão de Ivan. Ele ignorou a dor e se lançou para a frente. Agarrando a lateral da cabeça do assassino, Ivan a jogou com toda a força que pôde contra a porta. Um tremor percorreu seu braço com a colisão do crânio com a madeira. O homem caiu no chão, com o corpo inerte. Ivan arriscou um olhar por cima do ombro para Daimon, que agora estava acordado, com os olhos arregalados, buscando sua espada. Relutantemente, Ivan desviou o olhar do rei e avançou em direção ao segundo homem. Sua mão cortada latejava enquanto ele se movia, queimando de dor, pingando sangue no chão.
Ele empurrou isso para o fundo da mente. Lidar com a ameaça imediata primeiro. Abaixando o ombro, Ivan se chocou contra o segundo assassino, sentindo a conexão quando o osso colidiu com o osso. Ele uivou quando o homem se recompôs e passou uma faca pelo peito de Ivan, o aço frio cortando profundamente sua carne. O assassino investiu, errando o pescoço de Ivan por um triz. Mas ele havia sacrificado o equilíbrio para tentar o golpe. Ivan desviou, pegando um livro de capa dura de aparência robusta da prateleira à sua direita. Girando o livro, ele acertou o agressor na lateral da cabeça, fazendo-o tropeçar. Quando o homem caiu, Ivan chutou seus tornozelos, fazendo-os bater um no outro. Ele caiu no chão, com o rosto batendo na pedra. Lançando-se para frente, Ivan cravou a lombada do livro na ponte do nariz do assassino. A cabeça do homem foi lançada para trás, ricocheteando no chão de pedra. Ele ficou imóvel. O som de aço contra aço explodiu nos ouvidos de Ivan. Um terceiro assassino havia invadido a sala e agora enfrentava Daimon, movendo-se num zumbido de aço. Daimon não era páreo para ele. Uma dor lancinante latejou no flanco de Ivan enquanto ele se levantava. Ele olhou para a fonte da dor, ao mesmo tempo em que estendia a mão. Seus dedos envolveram o cabo de couro de uma faca curta, firmemente alojada em seu flanco. A investida da batalha deve ter ocultado a dor quando a lâmina penetrou, mas essa investida pouco lhe adiantou agora. Ele teria que deixá-la ali, sangraria até a morte em minutos se a removesse. Ivan respirou o fundo máximo que pôde e cerrou o maxilar. Ele investiu contra o último assassino o mais rápido que seu corpo permitiu, ainda segurando o livro de capa dura. Assim que se aproximou, Ivan acertou o livro na nuca do homem, desequilibrando-o. O homem se virou, distraído o suficiente para que sua coxa fosse cortada pela lâmina de Daimon. Ele gritou, girando e acertando Daimon no queixo com o punho da espada. Antes que pudesse levantar a guarda mais uma vez, Ivan enfiou a lombada do livro na boca do homem. Ele sentiu um estalo quando os dentes se partiram, o sangue escorrendo. Ivan repetiu o golpe, quebrando mais dentes, então cravou a lombada na lateral da cabeça do assassino. Ivan envolveu a nuca do homem com a mão livre, puxando-a para baixo, em direção ao seu joelho. A manobra provocou uma dor terrível no corpo de Ivan, mas valeu a pena, pois o assassino desabou no chão. Abaixando-se, Ivan cravou a lombada do livro no rosto do homem com toda a força que conseguiu reunir. A raiva o invadiu, fervendo sangue em suas veias. Raiva de tudo. De si mesmo por tudo o que havia feito. De Arthur por confiar nele. De Daimon por deixar sua fraqueza dominá-lo. Repetidamente, ele bateu o livro no crânio do homem, com sangue espirrando em seu rosto e mãos, cobrindo o chão. Mesmo quando o corpo do homem ficou mole, Ivan não parou. Sentiu os ossos se partirem e estalarem sob os golpes até que o livro se rasgasse e se quebrasse, caindo em pedaços e manchado de vermelho. Quando finalmente não teve mais forças para continuar, Ivan desabou no chão ao lado do corpo destroçado do assassino. A dor na lateral do corpo o consumia. Sua respiração era curta e áspera, e cada inspiração falhava em completar-se. Ele ficou ali, olhando para o teto, com a garganta e o peito apertados, os olhos escurecendo. Sentia frio. Ivan, Ivan. Ivan, Ivan. O som da voz de Daimon ecoou escada abaixo enquanto os pés de Dalen subiam os degraus de pedra, Belina apenas alguns passos atrás dele. Os corpos dos membros da Guarda Real que haviam sido enviados para proteger Daimon estavam espalhados pelo chão, com sangue escorrendo de pequenos ferimentos nos pontos fracos de suas armaduras, pescoço, axilas, virilhas. Nenhum deles sequer havia desembainhado suas espadas. O coração de Dalen batia forte no peito, fazendo o sangue correr por suas veias. Mais 2 membros da Guarda Real jaziam sem vida no topo da escada que levava ao escritório de Daimon, Linus e Almin. Ambos bons homens. Dalen não parou para examiná-los ao passar, já tinham ido embora há muito tempo. Ele irrompeu no escritório de Daimon, espadas em punho, empurrando a porta já entreaberta com o ombro. Por favor, acorde. O coração de Dalen parou, mesmo que por um instante. No meio da sala, Daimon ajoelhou-se ao lado de Ivan, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O rosto de Ivan parecia pálido, embora ainda não estivesse vazio de vida. O cabo de uma faca projetava-se de seu flanco, logo abaixo das costelas. 3 outros corpos jaziam no quarto, 2 mortos e um inconsciente, mas respirando. Dalen caiu de joelhos, empurrando Daimon, que soluçava, para longe. Ele gritou por cima do ombro: Belina, chame um curandeiro. Agora! Dalen abriu uma das pálpebras de Ivan, vendo a pupila do homem se contrair sob a luz. Fique comigo, Ivan. Vamos!
Os passos de Belina ecoaram pela sala enquanto ela atravessava a porta. O que você... Agora, Belina. Dalen deu um tapa na bochecha de Yvonne, franzindo a testa ao ver o fino fio de sangue que escorria do cabo da faca em seu flanco. Vamos, seu velho teimoso e tolo. Ainda precisamos de você. Daimon, o que aconteceu? Os olhos do rei estavam vermelhos de sangue, e lágrimas escorriam por suas bochechas. Não era para... Ele vai ficar bem? Era só para ser uma distração. Ela disse que só os guardas se machucariam. Os olhos de Dalen se estreitaram, o sangue congelando nas veias. Ele estendeu uma das mãos e envolveu o colarinho dourado de Daimon, puxando o rosto do homem para mais perto do seu. Quem disse isso? O que você fez? Daimon não respondeu. Apenas ficou ajoelhado, chorando. Dalen apertou os dedos no colarinho do rei e o sacudiu de joelhos. Responda-me ou Eraia me ajude. Vou estripá-lo e deixar suas entranhas manchando o chão. Você pode ser um rei, mas não é meu rei. Daimon sustentou o olhar de Dalen, com os olhos ainda cheios de lágrimas. Puro! Ela disse que, com a partida de Elenia e Ofnar, ela e Kira nos ajudariam a retomar Belduar. Sinto muito.